gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo para o canal, hoje com um tema muito importante. Então já chega deixando o seu like e não esquece que se você gostar, vamos compartilhar para que outras pessoas possam ser alcançadas, certo? Bem, eu resolvi trazer esse tema porque eu tô vendo que não só eu, mas muitas pessoas passam por essa situação. Né? No meu Instagram, algumas pessoas já vieram falar comigo e expor, né, a questão de estar desanimado ou parado por causa de, querendo ou não, outras pessoas. Né? E normalmente são pessoas próximas. Né? Eu falo porque assim, até na conversa, né, que a gente vai conversando ali no direct, e aí eu falo sobre a minha experiência e a gente vai conversando, a gente vê que sempre é do mesmo jeito, é nessa linha que acontece o desânimo, o parar, né, de fazer a obra, né, de trabalhar, né, com os irmãos na igreja, na comunhão. E assim, para falar da minha experiência própria, né, é algo que foi muito difícil para mim quando aconteceu. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa na obra do Senhor. Eu sempre trabalhei, eu sempre estive envolvida, né, em fazer atividades e trabalhos da igreja. Eu amo fazer, estar, né, em comunhão e trabalhando, tanto eu crescendo como ajudando também os meus irmãos a crescer juntos, né, todo mundo em união. Nesses mais de 10 anos, eu sabia que tinha pessoas que me julgava, né? Que falava, né? Que pensava até que eu faço para aparecer, que eu faço para isso, que eu faço para aquilo, mas na verdade eu não ligava, né? Isso não me fazia parar. Por mais de 10 anos foi assim. Eu sabia que existiam pessoas que não gostavam de mim pelo simples fato de eu ser quem eu sou, de eu fazer o que eu faço, né? Mas isso nunca me incomodou até vir de alguém próximo, de alguém que eu não esperava, né? Alguém que eu gosto e não gosto só dessa pessoa, mas de toda a família, né? Então assim, chegou um momento, né, que eu fiquei sabendo, né, que uma pessoa ela ela falou, né, para um grupo de outras pessoas que eu fiz de tudo para tirar o cargo dela e consegui. E quando eu fiquei sabendo disso, eu sou uma pessoa, tá, gente, que eu não sou muito de acreditar no que as pessoas falam, tá? Não no sentido assim de, eu não acredito no que você me falou, mas assim, eu não acredito 100%. Porque quando você escuta de uma boca de outra pessoa que não é a fonte, a gente sempre tem que desconfiar. Será que foi assim mesmo? Né? Como é que foi que aconteceu? Com que tonalidade foi falado? Enfim, a pessoa veio até mim e falou, olha, essa pessoa falou que você fez de tudo para tirar né, o cargo dela e você conseguiu. E na hora eu até respondi, né, algo do tipo assim, ela não devia estar num dia bom, né? Ela devia estar muito apegada a esse cargo e tá magoada e por isso que falou isso. Enfim, eu também não, vamos dizer assim, não boto fogo na lenha, né? A gente não deve fazer isso. Mas eu não demonstrei, mas por dentro eu fiquei muito magoada. Eu fiquei, gente, como é que alguém pode pensar nisso, né? Eu na hora eu fiquei pensando, como é que as pessoas podem pensar que outra pessoa vai fazer o possível para tirar o cargo de alguém? Enfim, né? Como se Deus não existisse, como se as coisas não tivessem no controle de Deus. Enfim, isso me magoou muito. Me magoou tanto que eu passei um bom tempo, eu não lembro direito quanto tempo, mas eu passei em torno de um mês e meio, eu não sei. Mas depois que eu recebi aquela informação, eu ainda passei um bom tempo sem conseguir chegar naquela pessoa pra saber se realmente, porque eu acredito nisso, tá? Eu acho assim, que se alguém chegar pra você e falar, olha, fulano falou isso e isso de você. Se você quer deixar as coisas certinhas, você tem que chegar naquela pessoa e falar, olha, você falou isso? Vamos resolver, vamos botar as coisas
claras, né? Eu acredito nisso, tá? E assim, eu fiquei tão magoada que eu não consegui na mesma hora, no mesmo instante, ir resolver isso com aquela pessoa. Passou-se aí um tempo, um mês e meio, eu não lembro direito quanto tempo, mas eu esperei passar um bom tempo para o meu coração estar mais calmo, sabe? Eu orei muito ao Senhor e muito magoada até chegar na pessoa e falar: olha, eu fiquei sabendo que você falou isso, isso e isso. É verdade? E a pessoa confirmou. Né? Ela disse: sim, eu falei porque eu estava magoada, porque isso e aquilo. E aí ela deu as explicações dela, né? Mas, enfim, depois disso, né? Disso tudo que aconteceu, houve o período, né? Que aí logo após eu engravidei e eu tive que me afastar de tudo, né? Mas aí eu não percebi nada, porque até então, no período da gestação, que o meu filho nasceu e tal, eu fiquei muito em casa, né? Pandemia e tal, fiquei muito em casa. E aí, quando foi eu, né, para eu voltar àquela rotina de frequentar, né, ser mais frequente na igreja, de voltar e tal, é, eu percebi. Aí foi quando eu percebi, depois de bom tempo parada. E aí eu comecei a voltar a trabalhar na obra, eu comecei a perceber que eu me tornei uma pessoa assim, o tempo todo pensando: ai, será que eu falo isso? Será que eu faço isso? O que que essa pessoa vai pensar se eu falar isso ou se eu fazer isso? Ah, eu não vou fazer isso para não acharem que eu tô fazendo para aparecer. Ah, eu não vou fazer isso para não acharem que, enfim. Eu comecei ao tempo todo tá pisando em ovos, com medo, né? Assim, segura do que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar. E dizer, né? Ouvir as pessoas falar assim: ah, faça o certo, independente do que as pessoas falem. É muito fácil. Difícil é você viver isso. E aquilo ali eu sabia que estava errado. Eu sabia que estava muito errado eu ficar pisando em ovos, né? Presa ali, contida, tendo um desejo no coração de fazer algo, né, assim, bom para Deus, obviamente, porque quando a gente precisa fazer as coisas como se fosse para Deus e que realmente seja para a glória dele, né? Então, eu tentava fazer isso, mas eu fazia uma coisa assim, a boca, né? Não era do jeito que eu imaginava e gostaria, aquilo que veio no meu coração, não, eu fazia mais ou menos para que ninguém viesse falar mal de mim, né? Ou pensar mal de mim. Mas eu entendia que, veja, a pessoa que pensou mal de mim, que eu fiz de tudo para pegar o cargo dela, ela falou eu fazendo as coisas certas, né? Porque eu estava vivendo a minha vida normal. Eu estava fazendo as coisas normalmente. Quando o dirigente da congregação chegou para mim um dia, sem eu esperar, e falou: olha, eu gostaria de fazer algumas mudanças, e eu estava pensando nisso, naquilo, pensei em você, você gostaria? Eu não esperava aquilo. Eu estava vivendo a minha vida normal. E ali eu fiz: tudo bem, se o Senhor acredita que eu devo estar nesse cargo, nesse momento, amém. E óbvio, né? Eu já vinha tendo alguns sinais de que Deus estava me chamando para uma outra coisa, mas eu não estava entendendo. E aí, quando o irmão me fez o convite, né? A gente entende que era Deus dando um sinal, mas a gente não. Às vezes a gente não entende, né? Antes. Mas enfim, eu estava vivendo minha vida normal. O irmão veio, me fez um convite, eu aceitei, mas na cabeça daquela pessoa eu estava fazendo de tudo, ou eu fiz de tudo para conseguir chegar ali onde eu cheguei, né? Então, assim, eu não tinha culpa nenhuma nisso. Eu não tenho domínio e controle nenhum sobre o pensamento de alguém, né? Eu tenho controle e domínio sobre as minhas atitudes e os meus pensamentos. E aí, quando a gente tem domínio sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, a gente tem que viver. É realmente fazer isso, é controlar e saber e não parar, não deixar que as falas e pensamentos e atitudes de outras pessoas roubem as nossas forças,
roube o nosso propósito. Se a gente tá ali, a gente tem um desejo no coração, porque é o Senhor que coloca o desejo no coração, é o Senhor que dá as ideias, é o Senhor que dá esse amor realmente em a gente fazer aquilo para o Senhor da melhor forma. Nós devemos simplesmente fazer, né? E não pensar no que os outros vão pensar de nós ou vão falar. Nós devemos sempre focar no nosso propósito. É fácil? Não. Mas esse vídeo é para te falar que se levante. Se alguém falou para você ou falou alguma coisa de você ou acha isso, acha aquilo e você ficou magoado, eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas se levante e continue a obra. Permaneça na obra, permaneça no propósito que o Senhor colocou no seu coração. Eu separei aqui em Neemias, capítulo 6, com certeza você já sabe dessa passagem. Mas o capítulo 6, né, o versículo 9, que fala: estavam todos tentando nos intimidar, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Às vezes, pode acontecer coisas que vai fazer com que a gente queira parar. Mas a gente tem que parar, orar ao Senhor e pedir para Ele fortalecer as nossas mãos para que a gente continue a obra que Ele colocou em nosso coração. Então você que parou, que está parado ou que está detido, se detendo a fazer algo, fazendo as coisas meia boca, com medo do que as pessoas vão pensar de você, vão falar de você, não faça isso. Faça aquilo, cumpra aquilo que o Senhor colocou no seu coração e que tudo seja para a glória de Deus. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Compartilha para todo mundo. Se você ainda não faz parte dessa família, desse canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre receber notificação. Todo dia eu posto algum conteúdo aqui no YouTube. Fica ligadinho e vem fazer parte dessa família. Deus abençoe.